Voltamos com Cultura Livre, vocês acabaram de escutar Air Force One e a gente está aqui com um dos integrantes da banda, que é o Leon Pio, contando um pouquinho da sua trajetória musical e falando da Air Force One também. Leon, a gente queria saber de você, o que é o heavy metal? Todo mundo, poxa, o que é rock, o heavy metal é a mesma coisa, não é? O que seria o tal do heavy metal? Curioso, eu faço, às vezes, né, quando eu estou lecionando apreciação musical para os meus alunos, né, eu faço um exercício para diferenciar gêneros e subgêneros, né? Eu já peguei para eles mostrando a diferença de samba para pagode, né? O sertanejo raiz, que chamam, né, que é o sertanejo clássico, né, da década de 70, para o arrocha, né? Eu passeio muito nessa questão de diferenciação de gêneros, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes da apreciação musical. No caso, é bastante interessante quando eu coloco eles para ouvir e diferenciar heavy metal de rock and roll, né?
Aí, geralmente eu mostro para eles Elvis Presley, Chuck Berry, Erasmo Carlos, né? Falo, ó, gente, o que é isso aqui? Ah, é rock, né, professor? Beleza. Aí eu vou lá, coloco Crisium, Sepultura, né, e Judas Priest para eles. Né? E aí, pessoal, o que é isso aqui? Aí, nossa, professor, é bem diferente, né? Então, essa diferença tem um nome, né? Tem vários elementos aqui, na minha dissertação de mestrado, inclusive, eu escrevo sobre isso, né? Que até teve um colega lá da pós-graduação que falou assim, que são narrativas, não sei o quê. Aí eu falei, tem a questão das narrativas, mas existem coisas que não são narrativas, né? Só que assim, daí demanda conhecimento musical específico, porque você tem camadas de arranjo, você tem instrumentação diferenciada, né? Você tem, é difícil você pensar as grandes bandas de rock, né? Rock mesmo, rock and roll, a maioria você tem uma guitarra só, né? As bandas de heavy metal ao contrário, a maioria tem duas. Né? Não é à toa que tem duas ali, né? Exatamente. As duas guitarras, né? E geralmente com distorção mais saturada do que a do rock and roll, elas dão muito mais massa, mais peso, elas dão mais preenchimento. Né? Essa massa sonora das guitarras, ela se diferencia muito do rock and roll. Vários elementos, né? Figuração de bateria, o tipo de figuração rítmica, tipos de harmonia, né? Nuances melódicas, então tem toda uma diferença conceitual, mas basicamente para você, até para a pessoa leiga mesmo, ela perceber, dá para ela fazer esse exame. Ouve uma música do Elvis Presley e compara com uma música recente do Sepultura, por exemplo, para ver, ou com uma música do Slipknot. A diferença é tão gritante quanto você comparar Cartola a Zeca Pagodinho. Sim. Tá entendendo? Então, eu diria que é bem nítido, principalmente hoje, né? Que o heavy metal já chegou num nível de sofisticação, né? Já teve vários subgêneros, né? Porque o heavy metal, ele já é um gênero por si só. E ele tem os subgêneros. Existe o death metal, thrash metal, Metal melódico? O metal melódico, que lá fora é considerado como chamado de power metal, né? Symphonic metal, né? E aí vai. E até esses gêneros mesmo tem subgêneros, né? O meu irmão, por exemplo, né? O meu falecido irmão Camilo, ele tinha uma banda chamada agora Empire. Essa banda era uma banda de death metal, só que existem subgêneros de death metal que eu mesmo não entendia musicalmente, né? Que na verdade eles se diferenciam não mais musicalmente, mas pela temática das letras, né? O tipo de death metal que ele tocava, eles chamavam de death metal gore, né? Gore de rutilância, né? E existe um outro que é chamado de splater, né? E aí eu falei assim, Camilo, qual que é a diferença? Ele falou assim, cara, o death metal gore tu pegar, tu falar disso, decomposição, não sei o quê, tu pegar pega um poema do Augusto dos Anjos e faz uma música pesada em cima, pronto, cantando em inglês. É o death metal gore. E o splater, como é que é? Ele fala, cara, pega um laudo de necrópsia e faz uma música. Pronto. Eu falei, beleza. Ele era muito didático. Muito didático. Assim, entendeu? Passa, então tem essas coisas. É bem abrangente essa questão dos gêneros e subgêneros aí, né? Muito legal, né? Tem uma tese de mestrado aí para poder... Tanto é que, assim como eu escrevi sobre isso na dissertação, né? É um capítulo inteiro que eu falo sobre subgêneros, né? Daria tranquilinho uma tese aí, porque tem muita coisa, tem bastante coisa. E, Leon, conta pra gente como é que tá a formação hoje do Ed Force One, que a gente já viu 3 músicas aí que estão no Cavernas, que é um bar underground, eu acho que é o único que a gente tem aqui hoje em Cuiabá, se eu não me engano. Eu diria que é o principal, né? Eu não tenho muito conhecimento de como é que tá funcionando. Tinha um que abriu, que era o Negro Gato. O Supernova também. Tem o Winchester, parece. O Winchester, ele é um bar novo, né? Ele tá, pelo que eu vi, é uma tendência assim, ele não é um bar, ele é um bar underground, mas ele tem uma tendência um pouco mais flutuante, né? Ele também parece que quer dialogar com o cenário alternativo, com o rock clássico,
né? Então tem essas opções. Mas o Cavernas é a principal referência, né? Mais antigo também, né? Também é o mais antigo. Cavernas fez 19 anos agora, Sim. né? Então, assim, você também tem tido um fomento, assim, até em situações, por exemplo, motoclube. Ontem eu me apresentei no Lunáticos, né? O Lunáticos também é um lugar, assim, não é exatamente um show, mas, um bar, né? Mas eles fazem reuniões lá, né, periódicas, e eles têm os shows ali. Então, ali está se criando também um nicho, né? Tem esse espalhamento, por assim dizer, né? Da atividade underground, mas o Cavernas continua sendo a referência. Então, assim, com relação à formação da Ed Force One, eu acabei sendo o único cara que nesses 10 anos participou de todos os shows da Ed Force One. Teve uma época que eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia de disco na coluna, que eu achei que eu não fosse poder tocar, mas mesmo assim acabou que eu tive. Eu já teve um ou dois shows assim, que a minha irmã teve um problema de saúde que ela não pôde cantar. Acho que foi só um show. Não me lembro, acho que. Foi um show só. Aí o baterista, a gente teve algumas. A maioria das vezes quem tocou foi o Alan. Atualmente a gente tá com o Steven. E o Steven, ele tem dialogado muito com essa tendência que a gente está levando agora, de trabalhar bastante o heavy metal mais moderno. Principalmente com essa questão do double bass, né, o pedal duplo, que é mais a praia dele, né? Ele gosta mais dessa linha moderna. Então, com isso, a gente tem tocado muito Angra, tem tocado, né? Tem tocado Judas Priest, tem tocado Stratovarius. Então, a gente está trazendo essa linguagem mais moderna, né? E aí eu tenho o meu fiel escudeiro ali, o guitarrista, o Murilo, que também é tecladista de vídeos teclados comigo, uma pessoa abençoada, né? Inclusive meu padrinho de casamento, né? A Leocádia, né? Pô, né? A principal cantora, às vezes eu dou uma revezada com ela no vocal, né? Apesar que eu costumo falar assim que eu cantando é assim, na hora que o público não quer arredar o pé, a gente tá cansado, é botar eu pra cantar, porque daí esvazia a casa. Vamos desce, vamos me virando, né? E tem o Marcelo Mendes, que é o baixista, né? O Murilo já tocava com a gente às vezes, né, pontualmente, que eu tive uma época tocando só com uma guitarra, mas o Murilo, ele fez alguns shows com a gente como contratado. Aí a gente, durante a quarentena, a gente resolveu que ia voltar já com um guitarrista consolidado e trouxemos ele. O Marcelo, ele veio também nessa época, a gente conheceu ele ali e estamos aí desde então, né? Estamos com essa formação aí. E aí, então, como que tá a agenda de shows? Tô vendo que você veio assim de tá tocando em vários lugares. É com o Ed Force One ou como que tá aí essa agenda da Ed Force? A Ed Force One tá fazendo. A gente se apresentou final de semana passado no Cavernas. Tem uma probabilidade da gente tocar no Winchester agora, né? Em agosto tá chegando aí, né? Aí a gente vai tocar em Rondonópolis também em agosto. Tá assim, né? Na verdade, eu tô assim, dançando entre 3 agendas, porque além da Ed Force One, eu toco na Lady Murphy, né? Que a gente toca mais rock clássico, né? Rock nacional, internacional também. E eu também tenho desenvolvido esse ano, eu comecei a desenvolver um trabalho com uma banda chamada Nightmare, que a gente toca System of a Down, Linkin Park, Avenged Sevenfold e Slipknot, né, que é o chamado New Metal, né? Então eu tô assim, né? De agenda tá assim, tá intenso. Pra mim tá intenso. Massa. E também tem aí o Instagram, né, do Ed Force One. Então a galera quiser saber as agendas do show, é só seguir @EdForce1 no Instagram e lá você vai Ed Force One Metal. Metal. Ali, inclusive, a gente também tem postado coisa, porque, assim, essas bandas que eu falei, a Nightmare e a Lady Murphy, a gente tem como bandas parceiras, até porque são bandas que eu tenho outros membros em comum nelas, né? Da Ed Force One, que também tocam nelas. Massa demais. Leon,
acabamos o programa, já deu tempo. Dava pra gente estar aqui mais umas 2 horas conversando, muito Ixi, bom. tem história aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí, viu? O convite. E o público aí querendo saber o que era heavy metal, e a gente está no mês do rock and roll, e gratidão mesmo, e vida longa o Ed Force One. Vida longa ao rock and roll e ao heavy metal. É isso aí, gente. Muito obrigada. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira com mais Cultura Livre para vocês. Até mais.